Aí, pessoal, namastê. Então, estou aproveitando desse ambiente maravilhoso, né, para responder mais uma pergunta, que foi a relação como a meditação pode ter um papel interessante com o nosso autocuidado. Então, uma pergunta interessante que eu achei interessante, pelo menos no sentido que hoje em dia, nessa sociedade moderna, a gente tem bastante oportunidades para cuidar de nós, mas principalmente do nosso corpo, ou seja, cuidar de nós fisicamente, né? Tem bastante recursos para beleza, para fazer esporte, atividades físicas. Dentro de umas, yoga é uma delas, mas a gente tem pouco costume de ir além dessa dimensão física, dessa dimensão material, né? Tem cada vez mais terapias alternativas e a gente também, vou me aproximar um pouquinho, né? Porque tem um ventinho e a luz está mudando. A gente tem então cada vez mais oportunidade de terapias alternativas, sem esquecer, obviamente, da psicologia moderna, da psiquiatria, que vão se interessar, obrigado, a nossa dimensão interior. Mas então eu vou continuar em relação à meditação. Meditar não é tão difícil, não é inalcançável, bem pelo contrário. Meditação é algo acessível. Acessível. A gente pode, nessa perspectiva de autocuidado, nessa formulação eu estou considerando principalmente o cuidado da nossa personalidade, da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas energias, do nosso ser. Toda uma dimensão mais sutil que o corpo físico. Tomando chimarrão aqui, muito bom chimarrão. Então, meditar pode ser simplesmente encontrar uma postura confortável, seja ela deitada ou sentada, num ambiente confortável, que pode ser a natureza, por exemplo, a natureza propicia bastante calma, né? Eventualmente com uma música, mas isso é uma outra pergunta, uma outra resposta que eu vou poder fazer eventualmente. Essa questão da música, enfim, não saia do assunto. Encontrar uma postura confortável num ambiente que lhe agrade. Aqui, eu pessoalmente, eu acho fantástico. Dá para respirar, é aberto, é seguro, a gente se sente em confiança. A gente está organizando, a natureza, na verdade, oferece um ambiente apropriado para a meditação. Pode ser à beira do mar, pode ser perto de um rio, pode ser na tua casa também, né? Um ambiente que tu gosta. E nesse ambiente, simplesmente o fato de fechar os olhos e deixar as coisas
acontecer dentro de nós. Nos entregarmos vai atuar de forma benéfica para nosso autocuidado. Por quê? Porque a nossa constituição interior, a nossa mente, ela tem várias capacidades. Dentro de umas, analisar informações, armazenar essas informações e soltar todo o material do qual ela não precisa. É uma propriedade natural da nossa mente. Então, se tu encontra assim um ambiente confortável, onde te sinta à vontade, fecha os olhos. É aí que está uma leve dificuldade, que é de não acompanhar o trabalho mental que está sendo feito, não acompanhar os teus pensamentos. Se tu deixa essas coisas fluírem e que tu te entregue para a energia do ambiente, a tua mente ela vai se disponibilizar para fazer um trabalho verdadeiro de autocuidado. E ela faz literalmente isso por conta própria. A gente não passa tempo, na verdade, sem fazer nada ou nos interiorizando, né? A gente não tem esse costume, geralmente. Nessa perspectiva, então, de não fazer nada num ambiente agradável, a mente pode fazer seu trabalho, cumprir seu papel e organizar, reorganizar tudo aquilo que está dentro da nossa dimensão mental, dentro da nossa dimensão emocional. E isso vai criar uma harmonia integral do ser. Essa primeira visão é a perspectiva de uma meditação onde a gente não faz nada, a gente contempla, pode ser de olhos abertos também, a gente pode contemplar a natureza, só apenas ser, sem fazer nada. É importante essa não-atividade, né, nessa perspectiva, para a mente se ocupar dela mesmo ou se ocupar das emoções. A gente tem uma outra perspectiva meditativa, qual é? É que existem várias meditações diferentes, com propósitos diferentes. A gente pode literalmente abordar o problema diretamente. A gente pode diretamente abordar o problema. Por exemplo, eu vou querer cuidar da minha mente, dos meus pensamentos, tá? Existem meditações onde a gente vai lidar diretamente com os pensamentos. Estou pensando, por exemplo, em Antarmona, a meditação do silêncio interior, que a gente gravou e postou aqui, inclusive. É o exemplo típico de uma meditação onde tu vai aprender a lidar com os teus pensamentos para encontrar um nível, uma organização estável, mental, saúde mental, né? A gente sempre pensa em termos de cuidado e saúde, alimentação, atividade física. Aí como o foco é dentro, né? Saúde mental. Só que pode ser um pouquinho delicado no sentido que se tu queres abordar os teus pensamentos com a tua atenção, com a tua mente, são duas coisas que estão na dimensão mental. Atenção ou concentração, né, e pensamento são duas coisas mentais. Algumas pessoas vão ter propensão, facilidade com esse tipo de meditação, mas não é necessariamente simples. Não é difícil. Como qualquer meditação precisa treinar,
com qualquer coisa precisa treinar. É alcançável e, considerando um médio ou longo prazo, é saudável. É um cuidado. É um cuidado super certo. É necessário para nosso bem-estar, para nossa saúde. Um outro exemplo, lidar com as emoções diretamente, de novo. Ou seja, colocar nossa atenção, nossa concentração sobre as nossas emoções. Que pode ser uma abordagem que é feita da mesma forma que essa meditação que eu estava falando com os pensamentos. Existe meditação que lidam diretamente com as emoções. E essa meditação especificamente com as emoções, ela me permite de fazer um link com outro tipo de meditação, que a gente chama geralmente de meditações tântricas, que, abrindo uma parêntese, não tem nada, mas nada a ver com massagens, erotismo, enfim. Já estou fechando a parêntese porque é uma outra coisa. As meditações tântricas, elas vão justamente servir a trazer equilíbrio numa perspectiva de evolução, numa perspectiva de despertar, numa perspectiva de saúde e bem-estar. Só que elas vão lidar com energia. Eu estava falando das emoções e antes dos pensamentos, também são energias. Pensamento é energia, emoção é energia, meu corpo é energia, essa câmera é energia, são formas diferentes de energia. E as meditações tântricas, elas vão utilizar várias maneiras, elas vão utilizar a respiração, elas vão utilizar movimentos psíquicos, às vezes mantras, localizações específicas dentro do corpo. E através esse combo, esse conjunto, né, de ferramentas associadas, a gente vai lidar especificamente com energia. E se a gente lida com a energia através, por exemplo, um movimento psíquico entre o ponto entre as sobrancelhas e a parte traseira da cabeça, associado com a respiração, estou dando um exemplo, tá? Associado com um mantra, não tem nada intelectual ali. É só um movimento psíquico sincronizado com a respiração e associado com um mantra. Só que esse movimento repetido, com a nossa atenção exclusivamente associando esses três elementos, vai criar como uma, como eu vou dizer, vai criar um relaxamento mental e vai pacificar, vai acalmar toda essa dimensão energética mental, ou seja, os meus pensamentos, né? E eventualmente aliviar estresse, aliviar ansiedade, esse tipo de situação. Então a abordagem ela é energética, ela não é de cabeça, né, encarando diretamente os pensamentos. Esse tipo de meditação pode ser feito com o coração, com as emoções também. E com o corpo, simplesmente. Tem vários circuitos, enfim, são exemplos, tá? Pode trabalhar diretamente na questão da saúde. Então, a prática da meditação na perspectiva do autocuidado, ela é muito ampla, muito aberta e existem várias ferramentas para poder estabelecer, tem um ventinho, para poder estabelecer saúde. E é importante também considerar uma rotina, né? Porque se tu vai cuidar do teu corpo, seja lá o que for,
Tu vai repetir, se tu vai na academia, tu vai várias vezes por semana, né? Nessa perspectiva, é interessante praticar várias vezes a meditação por semana, idealmente uma vez por dia. É considerar isso como um cuidado, literalmente, ou como uma terapia, né? Como algo que tu está fazendo para a tua saúde, para teu equilíbrio, para teu bem-estar e para a tua evolução. É algo que vai se tornar, aos poucos, um círculo virtuoso. É aos poucos, teu corpo, tua mente, teu coração, teu ser integral vai desenvolver cada vez mais capacidade a lidar com as situações da vida e minimizar o cuidado que precisa ser feito depois. E dois, quando tu vai meditar, né, esse autocuidado ele vai se tornar muito mais simples, no sentido que tem menos trabalho a ser feito e também no sentido que tu estás acostumada ou acostumado a essa situação de interiorização da tua atenção para olhar para ti. Então, eu acho que podemos parar nessas palavras. Gravaremos um outro vídeo. Ainda tem algumas perguntinhas interessantes. Hariom, Namastê. E vou deixar vocês aproveitar a vista.